Oi pessoal, vim nesse vídeo porque durante a aula do PROC-V alguém havia pedido uma sugestão de como inserir o PROC-V sem inserir de maneira direta lá o número da coluna. Se recordam que são 4 argumentos? Nesses 4 argumentos a gente tem o valor que a gente vai procurar, a matriz. Aí a gente tem que informar o número da coluna, que foi isso que me sugeriram para fazer a substituição. E depois a gente vai informar se é verdadeiro ou falso, ou seja, se é exato. A gente está procurando aquela chave de busca exata ou alguma de aproximação. E aí eu vim trazer aqui umas sugestões. Então eu trouxe até a atividade que a gente está lá no Classroom para a gente fazer. Vou fazer a seguinte sugestão para vocês. Vejam só. Primeiro, uma delas, né? Porque assim, vai variar muito de acordo com a criatividade que você tiver. Eu vou criar aqui uma nova linha acima do cabeçalho. E para automatizar, para não sair digitando aqui, ó, diversas linhas aqui, diversos números, eu vou dar uma sugestão para vocês, olha. Vai ser o seguinte, eu vou chamar uma função chamada sequência. Tá aqui, ó, sequência. Tá certo, ó. Sequência. E aí vejam só, em cima da sequência, ela tem aqui alguns argumentos, entre eles obrigatórios e outros opcionais. Tudo que tiver entre colchetes, né, parênteses, redondinho, colchete, quadradinho, chaves, pontudinha, o que tiver entre os parênteses, o colchete, ele é opcional. Então vamos dar uma olhada. O primeiro argumento que ele pede aqui, ó, uma sequência de linhas. Se eu quiser, eu insiro aqui uma quantidade de linhas que eu quiser. Deixa eu inserir aqui embaixo, que é para vocês visualizarem o que ele pode fazer. Ó. Vou chamar aqui, ó, função sequência. E se eu quiser inserir 10, ele vai fazer 10 linhas para mim. Como o restante, vocês podem ver que aqui está entre colchete, é opcional, então eu posso fechar. Vejam só. Ele vai descarregar aqui uma sequência até o 10. Mas eu posso também fazer o seguinte, olha, sequência... Vou chamar a sequência. Não quero colocar linhas, mas eu quero colocar colunas. E aí, colunas, olha, eu posso inserir 10 colunas. Posso inserir 10 colunas. Pum. E aí ele vai inserir aqui, ó, do 1 ao 10. Beleza. Então, vou sugerir para vocês uma automatização em cima de uma outra função. Lembra que quando a gente vai chamando as funções, elas são só funções? A gente vai criar uma fórmula. Tem uma outra aqui que se chama, ó, conte.valores. O conte.valores, ele vai contar a quantidade de células preenchidas para a gente. Olha que interessante. Então, ó, posso selecionar todo esse intervalo que está aqui, ó, que são os cabeçalhos. Selecionei os cabeçalhos e olha, quando eu fecho, ele diz para mim, ó, tem 8 células preenchidas. E com essa função sequência e essa função de conte-valores, eu posso, ó, já fazer uma junção. Eu vou chamar a função sequência. Chamei sequência. Não quero que crie linhas, porque ele vai descarregar de maneira vertical. Vou direto para colunas, porque eu coloquei ponto e vírgula. E vou colocar lá colunas. Só que no colunas, eu vou chamar agora a função conte.valores, ó. Quando eu digo conte.valores, eu vou dizer para ele, ó, Excel, conta para mim quantos cabeçalhos tem? Vou fechar. E aí eu posso fechar agora de novo a função sequência. Quando eu apertar o Enter, olha que interessante, ele descarregou para mim 8 colunas. Olha que legal. Então você já sabe o número da coluna. E agora eu vou chamar a função PROC-V, ó. Vou chamar igual PROC-V e vou buscar a chave. A chave aqui é o Ítalo Freitas. Ítalo Freitas, ponto e vírgula. Aí eu vou dizer a matriz, né? Na matriz, eu vou selecionar todo esse intervalo aqui que vai ser a nossa matriz. Ponto e vírgula. Aí eu vou dizer para ele, eu posso dizer ou o número da coluna, digitar aqui o número da coluna, ou eu posso selecionar a nossa célula, que eu quero aqui o setor, né? O setor é esse daqui, é o F6. Ponto e vírgula, o valor exato. Vou fechar o parêntese, ó, pum. E ele copiou, entendeu? E mais, se você quiser, você poderia até selecionar, fazer da seguinte maneira. Você pede aqui e ó,
para ficar, lembra que eu falei da coisa estética? Eu vou ocultar e ficou ali oculto, ó. E agora ele está puxando a função mesmo que seja da linha oculta. Mas vou desfazer isso daqui. Olha que interessante. Eu posso fazer com que ele digite aqui, ó. Vou colocar, eu vou informar o número da coluna aqui em cima, tá certo? E vou apagar essas funções. Vai dar erro aqui. Então veja, posso fazer igual PROC-V. Vou procurar a nossa chave, que é o Ítalo Freitas, ponto e vírgula, e vou lá para a matriz. Selecionei a nossa matriz. E agora eu vou dizer o número da coluna, né? O número da coluna, observem, eu posso selecionar a célula que eu criei o número, vou informar o valor exato, vou fechar e está aqui. Tanto é que se eu alterar agora para 7, o 7 é salário. Ele vai informar para mim o salário. Se eu informar o 8, Rondônia. Se eu informar deixa eu ver, o 3, que é o e-mail. É o 3? Não, é o 4. Desculpa. Mas olha. E assim, uma outra forma também. Tudo isso aqui são formas... Tudo que você vai ter dentro do Excel sabendo as fórmulas vai muito depender da intimidade que você já está tendo com o Excel. E assim, ó, utilizar a sua criatividade. Tanto é que quando eu fiz a função para juntar a função sequência... A função sequência. Somar sequência não, quero sequência. Sequência. E eu não quis linhas, mas quis que contasse para mim os valores. E eu automatizei isso daqui. Mas se eu arrastasse a função PROC-V para o lado, prendendo, chaveando, olha, o PROC-V, se eu trancasse apenas a coluna, quando eu trancar a coluna, vai ficar o S cifrão apenas no cal, tá? Apertei o F4 algumas vezes até chegar no cifrão antes da letra. E aí eu iria chamar, ó, dentro da matriz, eu ia aprender na matriz inteira apertando o F4. E aí depois, ponto e vírgula, eu diria a coluna, né? Porque na coluna seria, eu quero o setor. O setor eu diria, cadê? É o 6, ponto e vírgula, o 0. Olha só. Se eu puxasse daqui para a lateral, ele ia continuar funcionando. Por quê? Porque agora ele puxou o salário. Ele seguiu aquela lógica de trancamento parcial e o trancamento total. Tá certo? Uma outra coisa, aproveitando também já o ensejo, é porque foi o seguinte, olha. Olha que interessante. Eu peguei toda essa região aqui que está preenchida, essas 619 linhas, e eu nomeei este intervalo. Tudo isso daqui tem um nome. Se vocês vierem aqui em dados, dados não, fórmulas, cadê? Fórmulas, gerenciamento de nomes. Isso daqui tem um nome e eu criei. Eu vou apagar isso daqui. Que pode até poupar trabalho para vocês no futuro. Existe uma outra função chamada função indireto. Vou escrever aqui para vocês, ó, indireto. A função indireto, ela serve para extrair o teor da informação de uma célula. Ou você pode escrever uma informação tendo já você nomeado um intervalo, porque ele vai identificar. Olha o que eu posso fazer. Eu vou novamente nomear esse intervalo. Ó. Toda essa região aqui eu vou nomear. Como é que eu faço para nomear essa região? Eu selecionei todo mundo. E eu venho aqui, ó, eu vou chamar isso aqui tudo de matriz. Matriz. Pronto. Tudo isso daqui agora, tanto é que quando eu vou selecionar, olha, isso aqui se chama matriz. Olha, eu posso pedir para o Excel fazer da seguinte maneira. Igual PROC-V. Vou buscar a nossa chave. E vou pedir agora a matriz. Na matriz eu vou chamar a função indireto. Ó, indireto. Aí eu vou chamar, ó, matriz. Fecho. Aí eu quero a nossa coluna, que é o setor. Ponto e vírgula 0. Tá certo? E aí são mais algumas variações do que a gente pode obter. Então, olha, isso aqui é só uma das variações e das inúmeras criatividades que a gente pode ter utilizando esse monte de função e criando fórmulas e adaptando as nossas necessidades. Fiz isso daqui oculto para deixar estético, né? Ó, ficou legal.
e atendi as minhas necessidades, tá joia? Então, olha, dúvidas, sugestões, problemas do cotidiano de vocês, podem lançar aí no grupo, estou aqui à disposição, e assim que disponível eu gravo um vídeo, respondo demonstrando na prática, tá ok? Então, olha, um grande abraço e fui!